Se você é do tipo de pessoa que espera o cartão de crédito virar para poder comprar algo, ou vai no supermercado sem nenhuma lista de compras, empresta dinheiro àquele amigo ou parente que já te deu calote, gasta mais do que devia no iFood com delivery e o seu dinheiro simplesmente some quando o seu salário cai na conta, esses são alguns sinais que você precisa olhar para sua vida financeira. E eu não estou falando apenas de orçamento, mas eu estou falando de comportamento financeiro. Então você precisa começar 2026, antes, na verdade, de começar 2026, sabendo disso, sabendo como alterar esses comportamentos. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar como organizar a sua vida financeira no aspecto mais comportamental, com 9 passos muito simples e práticos. E tudo isso mesmo que você tenha um salário baixo, porque não importa quanto você ganha, e sim o que você faz com o que você ganha. Vamos nessa. Fala turma, meu nome é Débora Oliveira, eu sou planejadora financeira da Grão, empresa do Grupo Primo, e hoje você vai aprender a como melhorar o seu comportamento financeiro com 9 passos simples. Vamos nessa. O primeiro passo é definir. Vamos escrever aqui. É aula, gente. Pega papel e caneta, tá? É aula. Então, qual é o primeiro passo? Definir onde você. Olha a caligrafia da gata. Vamos lá. Onde você quer chegar. E aqui não é só no aspecto financeiro. Não é só quanto você quer ganhar um dia de salário ou quantas vendas você precisa fazer, mas na sua vida no geral, tá? Porque isso vai ser o ponto de partida. Geralmente, quando a gente tem algum desejo pessoal, é onde está realmente a nossa motivação real para alcançar o nosso objetivo. Então, essa motivação é o que vai te fazer cumprir aquilo que você planejou financeiramente. E quando você for definir aonde você quer chegar, duas coisas são muito importantes. A primeira, seja pé no chão, tá? Seja pé no chão, mas não deixe de acreditar nos seus sonhos. Por quê, Débora? Por exemplo, vamos dizer que você tem um sonho de fazer uma viagem internacional. E essa viagem internacional custa aproximadamente R$ 30.000, tá? Só que no momento você tá cheio de dívidas. Cheio de dívidas. Então, você sabe que provavelmente, sendo o pé no chão, ali em um ano, 6 meses, você não vai conseguir realizar essa viagem. Perfeito? Mas, após ali um ano e meio, a 2 anos no máximo, você se organizando realmente e focando em quitar essas dívidas e começar realmente a pôr em prática o seu planejamento financeiro pessoal, aí sim você vai conseguir juntar dinheiro, aportar especificamente para essa viagem dos seus sonhos. Então, seja pé no chão, mas não deixe de acreditar nos seus sonhos, não deixe de acreditar no impossível, que não é tão impossível assim se você realmente se planejar, concretizar e trabalhar, gente, porque não tem para onde correr, tem que trabalhar. Vamos para o segundo passo. Vamos nessa. Segundo passo. Saiba o seu ponto de partida. Saiba o seu ponto de partida, tá? Então, no nosso exemplo, a gente percebeu que o, o, o nosso caso, case fictício aqui, estava com dívidas. O objetivo dele é juntar R$ 30.000 para poder realizar um sonho, mas está cheio de dívidas. Então, a partir do momento que a gente sabe o nosso ponto de partida, qual é o lamaçal que a gente se encontra, ou talvez você esteja numa situação boa também, mas ainda não tem alguns conhecimentos práticos, ou o hábito de poupar e investir, sabendo da onde você está, você consegue partir para o próximo passo, que é justamente montar um plano para chegar aonde você quer chegar. Então, o nosso terceiro passo é projetar o caminho, tá? Projetar o caminho para saber o que você tem que fazer para chegar aonde você quer chegar.
Então a gente vai começar a quebrar em pequenos passos, tá? Toda essa trajetória. Esse loop, pegando o nosso case fictício, esse loop entre quitar as dívidas e começar a poupar para poder realizar o sonho. Então, por exemplo, se a pessoa tem ali dívidas, né? Dívidas. Qual que seria o meu aconselhamento para ela? Primeiro, liste todas as dívidas. Todas as dívidas. Dentro dessa lista, coloque qual é a que está com mais percentual de juros ali, né? Mês a mês, semana a semana, enfim, depende de como é que tá essa questão. Então, saiba o percentual de juros dessas dívidas. O que tiver o maior juro é uma prioridade, porque senão vai aumentar a bola de neve. Então, é uma prioridade você ir renegociar essa dívida, tá? Seria uma das primeiras coisas. Fazer a tentativa da renegociação, se for necessário parcelar e etc. E você vai fazendo isso ali de forma decrescente, ok? Ou se talvez as suas dívidas não sejam com. Não tenha essa questão do percentual de juros, se for dívida com alguma pessoa que você pegou um dinheiro ali, etc., com mais de uma pessoa, com familiares, por exemplo, você vai listar a menor dívida, tá? O menor valor, até o maior valor. Porque vai começar a ficar mais fácil se você começar pela menor dívida, ok? Pela menor dívida, que você vai começar a criar o comportamento, o hábito, e aí, aos poucos que você for pagando as dívidas maiores, vai ficar mais fácil ali, porque você já criou o hábito, perfeito? Então, você fez essa prioridade, se você montou a sua listinha, perfeito. Agora é começar a realmente olhar para o seu orçamento. Então, olhar para o orçamento para entender o que está acontecendo. O que é que a gente vai buscar no orçamento? Eu tô fazendo dívidas porque eu tô gastando com coisas muito supérfluas, porque eu tô comprando por impulso, coisas do tipo, tô gastando muito com meu cartão de crédito, não tô vendo aonde que esse dinheiro tá indo, ou realmente são coisas necessárias. Aconteceu algum imprevisto, você não estava preparado, não tinha uma reserva de emergência, não tinha um seguro de vida, precisou pedir empréstimo ali, foi uma doença, foi um acidente de carro, coisas do tipo, acontece o tempo todo na vida, né? E você não estava preparado. Então foi algo pontual, mas que acabou virando uma bola de neve. E aí você não está conseguindo arcar com isso ali mensalmente. Então você tem que analisar o que está acontecendo. Foi algo gritante que aconteceu? É algo recorrente que você está agindo por impulso? Porque a partir do momento é por impulso, então você vai ter que começar a se controlar. Realmente, por isso que o primeiro passo ele é muito importante, saber o que você quer, saber onde você quer chegar. Porque se você continuar gastando dessa forma, o que é que vai acontecer com você e com sua família? Qual é o impacto que isso vai gerar? Você vai esperar, Deus livre e guarde, estar sem casa, sem moradia, sem poder comprar comida para você e para os seus filhos, para tomar uma atitude? Não vamos chegar nesse ponto, por favor, que infelizmente acaba acontecendo e muito, tá? Então, se você está agindo por impulso, começa a controlar esses gastos e estabelece pequenas metas. Pequenas metas. Eu estava gastando muito com iFood, então eu gastava ali, por exemplo, R$ 500 todos os meses com iFood. Estabelece uma meta pequena. Vou gastar R$ 300 de iFood. Você não precisa tirar o iFood todo. Não precisa tirar todo ali o custo com delivery. Mas diminui, começa com pequenas metas. E a partir disso você vai começando a apertar um pouco mais para economizar mais, economizar mais, economizar mais. Agora, se você for o outro caso que foi algo que foi um imprevisto, que você ainda está tendo que arcar com os custos, ou realmente é questão de necessidade ali de comprar alimentação e etc, as coisas estão muito caras, a sua renda não acompanhou esse aumento de preço, tá? E aí você precisa fazer renda extra. O que você precisa é aumentar a entrada de volume ali de dinheiro mensalmente, tá? Já que você não tá comprando por impulso e essas coisas. E a partir dessa entrada, você conseguir pagar ali as suas contas normalmente e começar a guardar esse dinheiro ali para poder ir quitando essas dívidas
E também, se sobrar ali ao mesmo tempo, você já conseguir investir, né? Montar ali a sua reserva de emergência, que é um dos outros passos, mas a gente vai chegar lá. Então, fechamos aqui. Foi bastante grande aqui, né? Falei bastante nesse passo, mas é porque realmente é importante essa questão do orçamento e de você analisar qual é a sua situação. Vamos lá para o quarto passo. Crie uma rotina prazerosa para poder lidar com o seu dinheiro. Por quê? Lidar com dinheiro nem sempre é uma questão bem vista pelas pessoas. Não é, digamos assim, um assunto tão sexy. É sexy quando você fala que você pode comprar isso, comprar aquilo e você tem muito dinheiro. Mas não é a realidade da maioria, tá? Então, dependendo de como você foi criado, de como você viu seu pai, seus avós a lidarem com o dinheiro, o que eles faziam com o dinheiro, isso pode ter criado várias coisas ali dentro de você no seu subconsciente que fazem você lidar mal com o seu dinheiro também, mesmo que você não tenha consciência disso. Então, a gente precisa criar essa rotina prazerosa. Não vamos deixar essa esse fato de lidar com o dinheiro, esse fato de estar quitando as dívidas se tornar algo pesado. Coloque pequenas doses de dopamina que vão te motivando cada vez mais a alcançar aquilo. Então, por exemplo, você conseguiu quitar a primeira parcela daquela dívida. Se deu o prazer de comemorar aquilo, e não necessariamente precisa ser um prazer que envolva gasto financeiro. Você pode fazer algo que você goste e que você não faz há muito tempo, como tirar um final de semana para ir pra praia. E aí você faz a comida em casa mesmo e leva a comida ali pra praia, leva as bebidas ali pra praia. Como, por exemplo, assistir um filme ali dentro de uma plataforma de streaming que você já tem e separar um tempo ali. Ou separar o dia inteiro só pra assistir aquela série. Enfim, claro que você não vai fazer disso um hábito recorrente, né? Porque todos nós precisamos trabalhar. Mas comece a criar essas pequenas doses de vitória, entende? E deixe isso prazeroso, deixe isso leve. Comece a enxergar dinheiro como algo bom. Ele é algo bom se ele sempre estiver dentro do seu bolso, ok? Nunca no seu coração. Dinheiro não compra felicidade, mas ele é uma ferramenta essencial para a gente viver. Então, crie uma rotina prazerosa para poder lidar com o seu dinheiro. Vamos lá para o quinto passo. Do quinto ao oitavo passo, eu vou te dar aqui 4 coisas essenciais que devem estar naquele plano que a gente falou, tá? Que você montou. Primeira coisa essencial e o quinto passo, ok? Invista com objetivos. É o que a gente chama de goal-based investment aqui na linguagem financeirista, mas que é basicamente você investir com objetivos. Que objetivos são esses? Esses objetivos, eles fazem parte lá do primeiro passo da sua motivação. Que não necessariamente essa motivação, esse objetivo precisa ser financeiro, tá? Mas, nesse caso aqui, em específico, a gente está falando de objetivos que envolvem mesmo ali o aporte de dinheiro, ok? Então, como é que a gente define esses objetivos? Objetivos a curto prazo. A curto prazo é até quanto tempo, Débora? É até 2 anos. Até 2 anos. Então, por exemplo, em até 2 anos eu quero tirar minha carteira de motorista e comprar uma câmera nova, tá? São alguns objetivos aqui de exemplo de curto prazo, ok? Vamos lá, objetivos de médio prazo. Então, médio prazo. Entre 3 e 4 anos. Então, o objetivo ali de talvez fazer uma viagem internacional. E a longo prazo, que é mais de 5 anos ali, a partir de 5 anos. A partir de 5 anos, por exemplo, fazer um mestrado internacional, coisa do tipo, tá? Então, aqui fazer um pós, um mestrado, um doutorado, tá? Pode ser internacional, nacional, enfim. Aqui só são alguns exemplos. Definiu esses objetivos? Perfeito. Às vezes é difícil a gente conseguir enxergar a mais de 5 anos e etc. Mas só pra gente ter ali um parâmetro, tá?
principalmente aqui defina o a curto prazo e o a médio prazo. Isso é essencial para que você comece a cumprir o plano que você mesmo definiu. Perfeito? Vamos continuar aqui. Segunda coisa essencial, que é o sexto passo. Você precisa, dentro desse plano, ter uma reserva de emergência. E aí vem uma pergunta que todo mundo faz: de quanto deve ser o tamanho da minha reserva de emergência? Onde eu devo investir a minha reserva de emergência? Vamos lá. Pra gente saber, isso aqui é muito pessoal, tá? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é algo padronizado. Ah, a reserva de emergência tem que ser de 6 meses, tem que ser de 12 meses. Ah, tem que ser 6 meses vezes todo o salário que eu ganho. Não. Não necessariamente quer dizer isso. Sua reserva de emergência pode ter 3, 6, 12, até 24 meses, o quanto que você quiser cobrir dos seus gastos. Mas o que varia mais ali dentro da tua reserva? A gente organiza basicamente os nossos gastos da seguinte forma. A gente tem aqui, primeiro, onde leva ali a maior parte, primeiro caixote, as nossas despesas obrigatórias. Depois, a gente tem as nossas despesas não obrigatórias. Deixa eu fazer ela aqui um pouquinho menor, fica mais fácil de entender. Então, depois a gente tem as nossas despesas não obrigatórias. Despesas não obrigatórias. Depois, a gente vai ali para a questão de financiamento. Financiamento. Financiamento de quê, Débora? De casa, carro, moto, enfim. E por último, a gente tem ali também dívidas. Ok? Dívidas. E aí, isso aqui é a realidade de cada um. Nem todo mundo tem dívida, tem gente que não tem financiamento, tem gente que vai gastar muito mais ali com despesas não obrigatórias, tem gente que gasta muito menos com despesas não obrigatórias, enfim, isso aqui é muito pessoal, é da realidade de cada um. E quando a gente vai definir a nossa reserva de emergência, você pode escolher. Você pode escolher se você quer cobrir os gastos apenas das despesas obrigatórias, apenas das despesas obrigatórias mais dívidas, tá? Mais dívidas. Você pode escolher querer cobrir tudo, tá? Todos eles. E aí você vai definir o período que você quer ter de reserva para cada uma dessas coisas aqui. Então, o que acontece também? Se você tem um trabalho que é mais seguro, você é um concursado, por exemplo, muito mais fácil de você assumir risco nesse caso. Então, não necessariamente você precisa ter uma reserva longa de 12 meses, por exemplo, tá? Mas se você é autônomo ou se você é empresário, microempreendedor, grande empresário, enfim, não importa, é muito mais volátil. Inclusive, é muito mais volátil a tua entrada de renda e etc. Então, é mais seguro, tá? Que você tenha uma reserva de emergência maior. Perfeito? Então, ali, por exemplo, de 12 meses, tem alguns casos que algumas pessoas querem fazer até de 24 meses e etc. Então, isso aqui é muito pessoal, é muito personalizado, não é padrão, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Mas é extremamente essencial e você precisa ter dentro do seu plano reserva de emergência. Agora vamos para o terceiro item essencial e para o sétimo passo. Mas antes de mais nada, se você está curtindo esse conteúdo, está sendo útil para você, deixa seu like e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Feito? Vamos nessa. Terceira coisa essencial e sétimo passo. Pense na sua aposentadoria. Aposentadoria. Mas, Débora, eu sou jovem, eu também, gente. Eu também sou jovem e já vejo que eu não posso depender do INSS. Eu brinco, sabe o que aqui significa a sigla do INSS? INSS significa isso nunca será seu. Por quê? Meus pais, eles já estão numa realidade que para se aposentar, um precisa chegar aos 65 e minha mãe precisa chegar aos 60 anos.
tá? E antes era menos tempo. Quando chegar a minha vez, né? O pessoal aqui como eu, entre 25 a 30, a partir de 25 anos, né? Vai ser uma idade maior ainda para poder se aposentar. Porque a conta não fecha. Estão nascendo menos pessoas, as pessoas estão vivendo mais. E fora a questão ali também, né, do que ocorre ali, mas quem entendeu, entendeu? Deixa quieto. Não vamos pensar nisso. Mas a gente não pode depender do governo para se aposentar, ok? E tem a questão da desvalorização da moeda também que influencia muito. Então, quando a gente pensa na nossa aposentadoria, a gente está pensando na nossa liberdade financeira, ok? Achar o valor que você vai precisar, né? O montante que você vai precisar ter acumulado para viver com a renda mensal que você deseja. Perfeito? Eu não vou entrar tanto nesse assunto aqui, porque o vídeo já tá ficando longo, mas depois eu vou trazer mais conteúdo aqui de como é que você deve calcular o valor da sua aposentadoria. Perfeito? Vamos lá para o oitavo passo e para a quarta coisa que é muito essencial que você tem que ter no seu plano. Oitavo passo. Tenha seguro de vida. Mas, Débora, você já não falou de reserva de emergência que é para imprevisto? Sim. E seguro de vida não é só pra depois que eu morrer, etc. Eu tô nem aí pra quando eu for morrer, as pessoas que se virem. Mas não é isso apenas, tá? Existe seguro em vida também. E mesmo a gente que é mais jovem, tá? Mesmo pessoas como eu que são mais jovens, pessoas mais velhas ainda é mais necessário ainda, do meu ponto de vista, ter o seguro de vida. Por quê? Vamos dizer que você é a única pessoa na sua família que é responsável ali para trazer o alimento, trazer a provisão, pagar as contas. E mesmo que você tenha um emprego seguro, CLT, ganhe muito bem, se acontece alguma coisa com você, que você fica impossibilitado de trabalhar, por exemplo, por 3 meses ou algo do tipo, como é que vão ficar as suas contas? Porque mesmo que você tenha plano de saúde e os seus gastos médicos estejam cobertos, com certeza sua entrada salarial vai diminuir, tá? E tem todas as contas que vão continuar rodando na sua casa e você ainda vai ter gastos a mais. Gastos com medicamento, que o plano de saúde não cobre, tá? Gastos com a pessoa que vai estar ali com você no hospital, por exemplo, ou vai estar indo na sua casa para poder te ajudar e etc. Talvez a fazer uma comida, enfim, vai aumentar esses gastos. Então, tem seguros que cobrem exatamente isso, que vão cobrir os seus gastos ali no período que você ficar impossibilitado de trabalhar, tá? E vai estar ali te acobertando. Enfim, existem vários tipos de seguro, mas tenha, mesmo que seja o mais básico, o mais simples, mas tenha seguro de vida. Ele é tão importante quanto uma reserva de emergência. E por último, mas não menos importante, e eu acho que esse é um dos essenciais, e se você assistiu esse vídeo até aqui, você está cumprindo esse passo, que é buscar conhecimento sobre economia e sobre finanças. E eu acrescento aqui, não apenas sobre economia nem sobre finanças, mas também sobre comportamento, tá? Sobre hábitos, desenvolvimento pessoal. Por quê? A partir desse momento que você vai buscando conhecimento, que você vai entendendo mais, é como se desacortinasse, caísse escama dos seus olhos para algumas coisas que você aprendeu durante toda a sua vida e você percebeu que é errado. E você vai estar com a mente mais aberta, justamente para mudar o seu posicionamento. Eu já falei e repito, finanças é mais comportamental do que quanto você ganha. Perfeito? Não importa você ganhar 20, 30, 40 mil e você não ter patrimônio nenhum. Você está embolado em dívidas, você está aumentando o seu custo de vida mais até do que o salário. E onde você deve buscar conhecimento? Primeiro, livros, tá? Eu tenho até alguns aqui, não sei se vocês conseguem ver direito, mas livros. Livros, eu não posso dizer que todos são, porque tem alguns que não são tão bons assim, mas
Isso é papo para outro vídeo. Mas livro geralmente tem ali o suprassumo, o suco ali de conhecimento da pessoa que teve anos e anos de experiência com aquela área e derramou o seu conhecimento ali naquele livro. Então você vai mergulhar de uma forma muito em conta, muito barata, em um conhecimento que, se você pôr em prática, vai fazer total diferença na sua vida. Outra forma de buscar conhecimento são aulas aqui no YouTube, então, rede social, enfim, atualmente ficou muito fácil, tá? De ter acesso às informações. Mas o que é que eu te aconselho aqui para você tomar cuidado? Busque 3 pessoas, no máximo 5 pessoas que você se identificou, que você viu que é de confiança, para poder ter conhecimento sobre aquele assunto. Senão você vai acabar ficando muito confuso e até perdido no meio de tanta informação. E também, se você precisa de algo mais personalizado, você precisa de um personal, como se fosse de um mentor, uma mentoria mesmo, busque conhecimento com mentores, tá? Com pessoas que vão estar ali realmente do seu lado, pegando na sua mão, que vai te puxar, vai acelerar o seu processo. Perfeito? E eu te convido a você fazer parte, então, da minha mentoria, da consultoria de planejamento financeiro aqui junto com a Grão, e a primeira consultoria totalmente gratuita. A gente vai sentar, a gente vai conversar, eu vou entender o que é que tá passando na sua vida financeira, como se você estivesse entrando num consultório, perfeito? É só você clicar no link aqui embaixo, você vai ter acesso direto ao meu WhatsApp pessoal e mandar um oi lá, sabe, falando ali que é do YouTube, etc. E aí eu vou saber de onde que você veio. Perfeito? Um grande beijo, fica com Deus e bye bye.